Olá, amadas mulheres que intercedem e todos que acompanham o nosso canal. A paz do Senhor. Estamos aqui para mais um devocional e nós estamos caminhando ali no texto de Lucas 10, do 38 ao 42, que é a passagem que Jesus Cristo visita Marta e Maria, né? E nós já estamos no sexto devocional. Eu quero ler primeiramente a palavra antes de nós entrarmos nos tópicos que já foram abordados para dar sequência. Lucas 10, do 38 ao 42, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Nós estamos tirando muitos ensinamentos dela, né? No primeiro devocional, duas irmãs, duas escolhas. Nós vimos ali a entrega de cada uma, né? Dentro do contexto da história, o que cada uma achou mais necessário naquele momento, né? Marta foi servir com muita excelência e Maria sentou-se para ouvir aos pés do Senhor. O serviço de Marta e a adoração de Maria. Esse foi o nosso segundo tema, nosso segundo devocional, e falamos um pouco sobre o equilíbrio necessário entre a adoração e o serviço. Ambas as coisas necessárias para o reino, porém é necessário o equilíbrio e, como Jesus deixou claro, a boa parte, a melhor parte. Então, em primeiro lugar, ir para os pés do Senhor, buscar a direção e buscar ali a capacitação para o servir. O terceiro devocional, a escolha consciente de servir. E aqui a gente viu que é preciso ter um entendimento que escolher, que servir é uma decisão tomada a partir do momento que eu entendo tudo que Jesus Cristo fez por mim. Isso gera gratidão, né? E gera esse desejo de servir o reino do Senhor em troca desse amor tão grande que Jesus Cristo deu naquela cruz, né? Por nós. Então, servir com entendimento, consciência de que é necessário espalhar a boa nova, espalhar essa salvação maravilhosa e que o reino do Senhor, ele tem pressa, né? O Senhor tem pressa. O quarto devocional, o serviço que transforma vidas. Então, uma vez que eu fui aos pés do Senhor, eu busquei nele a direção, eu busquei nele a força para servir. Então, eu estou servindo dentro do propósito do Senhor. Esse servir é um servir que vai transformar tremendamente a vida de cada pessoa que vai ser impactada, mas principalmente a vida de quem serve, né? Então, o serviço transforma não só aquele que é servido, mas principalmente molda o nosso caráter e transforma a nossa vida, nós que nos colocamos a serviço do Senhor. O quinto devocional, os desafios de servir. Então, aqui nós vimos que durante a nossa jornada a gente vai encontrando alguns desafios que vão querer nos deixar a desistir. Entre eles está o desafio de não ser talvez reconhecido pelo que fazemos, ou a demora dos frutos, de começar a ver os frutos daquilo que você está semeando na vida do irmão.
Então, são muitos os obstáculos que às vezes nos sentir incapaz, né? A comparação com o serviço do outro, né? O quanto o outro já progrediu, e nós entendemos que cada obstáculo que aparece na nossa vida, ele está, na verdade, sendo um degrau a mais dentro do reino, porque ele está nos transformando e está nos moldando. Então, se você está nessa fase, talvez desistindo, ou até já desistiu, acha que não quer mais servir ao reino do Senhor, eu peço que você assista a esse quinto devocional dentro do tema Marta e Maria, e ali você vai encontrar forças para não desistir, para continuar firme nesse propósito. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre os frutos que nascem de um coração servidor, um coração que é servo. E o primeiro fruto é o crescimento espiritual. Toda vez que nós servimos, somos desafiados a depender mais de Deus, porque é no serviço que nós aprendemos a ser humildes, a ter paciência, né? A ter compaixão. E tudo isso é virtude de Cristo. Tudo isso é expressão do amor de Cristo. Então, como que nós vamos encontrar isso? Aos pés do Senhor, né? Então, a gente se torna dependente cada dia mais de estar na presença do Senhor, para dar continuidade. Efésios 4, 12 e 13 diz assim: com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus. Essa palavra ela mostra que o serviço aperfeiçoa os santos, né? Quem são os santos? São todos aqueles que foram santificados pela morte de Cristo na cruz. Somos nós que cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. E nós somos santos que lutamos todos os dias contra o pecado, né? Da nossa carne. Isso nos faz amadurecer espiritualmente. Então, esse crescimento espiritual vem disso. Vem dessa luta constante de você buscar a humildade, a paciência, a compaixão, né? E você vai percebendo que isso vai se tornando cada dia mais fácil, porque aquilo que a gente faz com frequência vai se tornando verdadeiro dentro de nós. Então, aquilo que no começo era tão difícil, né? Por conta da nossa carne mesmo, que é falha, que é pecadora, de tanto a gente buscar isso no Senhor, isso vai realmente se tornando uma virtude em nós, porque nós estamos sendo Cristo na vida do nosso irmão. E Cristo tinha essas virtudes, né? O próximo fruto é o fortalecimento do nosso caráter. Quando nós escolhemos servir, nós nos confrontamos com as nossas próprias limitações e egoísmo. Aquilo que eu achava que eu não podia, que eu não conseguia, não era capaz, eu percebo que em Cristo eu posso todas as coisas. A palavra do Senhor diz isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou superando e eu vejo que no momento da necessidade eu me surpreendo comigo mesma, porque aquilo que eu achava que eu não conseguia fazer, eu faço, porque o meu irmão está precisando, entende? Então, isso é tremendo. E também eu deixo de olhar só para mim, só para o meu umbigo, me preocupar só com as minhas coisas, os meus problemas, tudo sobre mim, não. Aí eu passo a olhar para o próximo, né? Com mais afinco, eu deixo de olhar somente para os meus problemas. E João 13, né, quando Jesus lavou os pés dos discípulos ali, ele nos deu esse exemplo, né, que servir, ele nos torna semelhante a ele. Todas as vezes que nós
nos colocamos a serviço do nosso irmão, nós estamos revivendo exatamente essa cena de quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? E ele serviu com tanta excelência, com tanto amor, e é isso que nós temos que fazer. O próximo fruto, a alegria. Em Atos 20:35 diz: há mais alegria em dar do que em receber. Né? E que alegria nós estamos falando? A alegria de ver alguém sendo transformado, de ver uma necessidade sendo suprida, um coração sendo fortalecido através do nosso servir, né? Isso é tremendo. E cada vez que eu vejo um sorriso no rosto do irmão, uma vida sendo tocada, sendo salva, isso é um combustível para que eu consiga prosseguir para o próximo alvo, né? Então, eu estou no lugar de servir, é porque o Senhor me agraciou para isso. O Senhor proporcionou que eu estivesse ali. Então, nós vemos que estar no lugar de servir é muito melhor do que estar no lugar daquele que está sendo servido. E uma vez nós já fomos também servidos. Então é necessário retribuir isso no reino, né, do Senhor. O quarto fruto que nós vamos falar é experimentar a presença de Deus. Glória a Deus. Ali em Mateus 25:40 ensina que quando nós servimos a um dos menores irmãos, nós estamos servindo a Cristo Jesus, né? Então, o serviço se torna uma adoração prática. E aqui nós entendemos que servindo, quando que eu estou servindo a Cristo? Quando eu estou servindo o meu irmão, porque ele é Cristo para mim e eu sou Cristo para ele. Então, se ele é Cristo para mim e eu sou Cristo para ele, é Cristo servindo Cristo nesse momento. Se você parar para analisar, é tremendo isso. Quanto mais nós servimos, mais nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, mais ele nos fortalece. Amém? Outro fruto, a gratidão. Servir, ele nos lembra o quanto nós somos agraciados e abençoados por Deus, né? Nós enxergamos a dor do outro e passamos a valorizar aquilo que nós já temos, né? A enxergar o que nós já temos e paramos de reclamar por aquilo que ainda não conquistamos. Isso é muito natural da carne humana, né? A reclamação, a murmuração, e Deus deixa muito claro que Ele não gosta da murmuração. Então, quando eu estou no lugar de servir e eu vejo a situação do meu irmão, que se ele está recebendo ali naquele momento uma ajuda, e eu sou a pessoa, eu sou o canal que está podendo ajudar, é porque eu já fui abençoada, é porque eu tenho aquilo que ele não tem. Então eu passo a perceber que às vezes as pessoas têm tão pouco e elas não reclamam, não murmuram, são felizes. E a gente que tem, que é abençoado, está o tempo todo reclamando, né, das coisas que Deus deu. Então, se eu não sei ser grato pelo que Deus já me deu, como que Ele vai derramar mais sobre a minha vida, né? Sexto fruto, unidade no corpo, a igreja de Atos ali, né? Atos 2, do 44 ao 45 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, eles se reuniam, partiam o pão, né? Participavam junto das refeições. Tudo isso era feito com muita alegria, muita sinceridade. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Será que você está vivendo essa alegria e essa sinceridade no coração quando você se põe a serviço, quando você está em comunidade, seja na tua igreja, seja no teu trabalho, dentro da tua casa? Isso é sincero dentro de você? Ou você faz isso porque é bonito, porque todo mundo está fazendo,
porque eu tenho que fazer para mostrar que eu sou um bom cristão, então eu vou lá porque vai ter um evento e eu preciso estar servindo. O Senhor, Ele sonda o nosso coração em primeiro lugar. Então não é a quantidade de tempo que eu sirvo, a quantidade de pessoas que eu sirvo, mas é o coração. Com que coração eu estou servindo ao meu irmão? Essa tem que ser a nossa preocupação. Então, tudo que a gente for fazer precisa ser com alegria e com sinceridade, né? O próximo fruto, desenvolvimento da empatia. Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, a gente passa a olhar mais, né, para a necessidade do próximo, mas também a nos alegrar com as conquistas do nosso irmão. Porque chorar com os que choram, muitos choram e se comovem mesmo, de verdade, é sincero, né? Porque a dor do outro, se ela não pode, não chega a doer em mim, algo de errado tem comigo. Agora, algo muito sério aqui, que é alegrar-se com os que se alegram. Quando seu irmão conquista algo que talvez também seja um desejo seu de conquistar, mas ele conquistou primeiro, você se alegra com ele, sabendo que o dia vai chegar a sua vez também. Isso é muito importante, porque enquanto você não consegue ter o seu coração alegre, quando o seu irmão é abençoado, você não está pronto ainda para receber. Você só vai estar pronto quando verdadeiramente você conseguir se alegrar juntamente com seu irmão. Então é na tristeza, mas é também na alegria que nós temos que ter essa empatia, né? Nos colocar junto com ele na alegria e na tristeza. Vamos lá. Paciência e perseverança. Aprendemos a confiar mais no tempo de Deus. Não é como eu quero, não é no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, não, né? É plantar e saber o tempo certo de colher, saber esperar o tempo certo em Deus. Próximo fruto, a humildade, né? Nós deixamos o nosso orgulho de lado. Jesus Cristo, em Filipenses 2, do 5 ao 8, fala que ele esvaziou-se de si mesmo e tornou-se servo, obediente ao Pai. Então, é isso que nós temos que fazer. Em obediência, nós temos que servir. Humildemente, nós temos que servir. A recompensa eterna, ela é o fruto mais esperado por nós, né? A recompensa eterna. E ali, em Mateus 6, do 19 ao 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, essa humildade que a gente tem que ter ao servir, é ela que vai nos levar para a nossa recompensa da eternidade, né? É servir com amor e humildade, porque toda vez que nós servimos, porque temos que servir, quando nós servimos fora do propósito, que nós não buscamos no Senhor a direção, nós estamos totalmente fora do reino, do servir dentro do propósito de Deus. Deus tem um desenho pronto para cada um de nós na nossa vida. E nós nascemos com dons específicos, né? Com habilidades específicas, e é dentro disso que o Senhor vai querer nos usar aqui na Terra. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque senão é uma construção
fora do propósito. E tudo que nós fazemos aqui tem que ser gerado em prol desse propósito. Tem que ser gerado entendendo que tem que bater lá no reino, tem que chegar lá na porta do reino dos céus. Esse é o nosso propósito. Então, que essa ministração tenha chegado ao seu coração, né? Para que você entenda que a importância de você servir não é só porque você está transformando vidas, mas você está sendo transformado também, né? E cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada serviço feito em amor em nome de Jesus Cristo vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Vai nos moldando a ter o caráter de Cristo, né? As virtudes do Senhor. Então, que possamos viver com um coração servidor, frutificando em cada área da nossa vida e apontando sempre para o caráter de Jesus, para o reino de Deus, né? Tudo é dele, por ele e para ele vai voltar. Amém? Se você gostou desse devocional, se falou com você também, assim como falou comigo essa palavra, você curta, compartilhe, se inscreva se você ainda não está inscrito no canal, né? O nosso próximo devocional, o 7º, dentro desse texto de Marta e Maria, é o serviço no corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho daí mais focado no corpo de Cristo, na igreja que você está inserido. Amém? E eu quero orar com você agora. Vamos orar? Para que essa palavra ela permaneça viva dentro de nós, né? Que nós possamos entender que a recompensa eterna, ela é aquilo que a gente mais anseia, né? Dentro de todos esses frutos que nós vimos aqui. A recompensa eterna, ela é a razão que tem que nos motivar cada dia mais a querer estar inserido no serviço do Senhor. Amém? Então, se você aceita essa oração, feche os seus olhos, pense em Jesus Cristo agora. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra poderosa que o Senhor colocou em nossas vidas hoje, para que nós possamos refletir em cada uma desses frutos, cada um desses frutos que vão nascendo em nós à medida que nós nos colocamos a serviço do teu reino, Pai. Que nós possamos ser totalmente transformados por Ti, que nós possamos entender que aos Seus pés nós temos a direção correta para servir dentro do propósito maior, que não é servir como nós queremos, mas sim como o Senhor quer e na direção que o Senhor quer. Capacita-nos, Pai, cada dia mais, fortalece-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo e da Tua sabedoria. Enche o nosso coração desse desejo, desse anseio de sermos melhores, de servir ao reino do Senhor com excelência, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos manteve firmes, permanece conosco, entra na vida de cada irmão que está aqui. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui e sobre suas famílias a paz, a prosperidade, a união. Que o Senhor possa atender cada um dentro da sua necessidade. O Senhor conhece todas as coisas. Eu não sei a necessidade de nenhum aqui, mas o Senhor sabe cada um deles. Atende, Pai. Visita, Pai. E que haja salvação, Pai, em toda a sua casa, em toda a sua família. Sim, Pai. Salvação é sobre isso. É sobre isso. É por isso que estamos aqui, Pai. Que nós buscamos a Tua salvação. Mais uma vez eu te agradeço, Pai. E que Deus abençoe o dia de cada uma de vocês, amados. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor.